Eu, com 4 anos de idade, pedi pra minha mãe que eu queria ir no estádio de futebol. O presente quando eu nasci foi uma bola, não uma boneca. Eu chorava que eu queria assistir campeonato alemão na TV Cultura. Meu pai queria que eu fosse jogadora. Minha família toda São Paulina. A gente saiu do jogo, eu falei, pai, vou virar atleticano. Sempre foi Corinthians. Cruzeirense. Sou fanática pelo Flamengo. Comecei como só meia e hoje em dia eu jogo como uma posição de atacante. Fazer um programa entre as meninas, vamos? Tentar tomar cerveja e conversar de futebol, a gente não conversa de novela. Porque homem joga pelada, então decidimos que mulher vai jogar pelado. Então a gente vai no estádio assistir o tricolor. Gente, eu faço o que tiver que fazer, mas eu assisto praticamente tudo. Minha mãe nunca gostou assim de futebol, de torcer. Mas quando o Brasil ia ganhar, minha filha... Gol! E batia nas coisas assim. Visto a camisa, berro. Foi ele! Viola! Às vezes fala até palavrão, tem criança perto, eu tenho que me segurar porque solta aquele que vem da alma, né? É uma emoção que não tem definição. É um instrumento também de coletividade. Eu aprendi a respeitar o outro, eu aprendi a ouvir o outro. Eu respiro, eu como, eu durmo, eu vejo futebol. Eu acho que eu sou uma futeboleira. Foi essa a minha história. Eu, com 4 anos de idade, pedi pra minha mãe que eu queria ir no estádio de futebol. E aí, com 4 anos de idade, eu vim para o Pacaembu, aonde eu vim assistir Corinthians e São Paulo. E fiquei no meio da torcida do Corinthians e falei, o que é isso? E minha mãe falou, isso é Corinthians. E minha família inteira é palmeirense. Minha família inteira sempre incentivou todos os primos a futebol. E o meu primeiro presente quando eu nasci foi uma bola, não uma boneca. Eu vi uma bola, eu vejo uma bola, eu já quero jogar. Eu não consigo ficar, desde criança, desde 7 anos, né? Onde minha mãe falou assim, agora você pode jogar. Onde alguns times me aceitaram com 7 anos de idade. Então minha mãe chegou ao tempo de falar para mim que eu com 8 meses já estava andando, mas eu não podia ver uma bola porque eu já queria a bola. Na Copa de 66, meu pai estava programado para ir para a Inglaterra assistir a Copa e em Recife teve uma cheia. E dessa cheia, meu pai pegou uma pneumonia. E 9 meses depois eu nasci. Meu pai não foi para a Copa por conta da pneumonia e 9 meses depois eu nasci. E meu apelido ficou sendo pneumonia. Eu me lembro que eu era novinha naquele tempo, não me lembro quantos anos eu tinha. A minha mãe nunca gostou assim de futebol, de torcer. Mas quando o Brasil ia ganhar, minha filha, ela se empolgava. Ela não podia ver o gol. Aí ela estava, lá no norte, a gente não come sem carne, né? Nortista dando pela carne, né? Aí ela estava lá cortando a carne, o Brasil fez um gol, não tinha feito nenhum gol ainda. Quando o Brasil falou gol, minha filha, ela pensa que em vez de cortar o bife, cortou foi o dedo. Porque meus pais nunca gostaram, nunca se interessaram, mas eu desde criança acompanho e brigava quando estava passando algum jogo de futebol na televisão, brigava que eu queria assistir. Então minha mãe lembra que eu chorava que eu queria assistir campeonato alemão na TV Cultura. Eu acho que já vem de sangue, porque o meu pai era jogador de futebol, assim, não profissional, né, mas ele sempre jogou futebol. Então ele era apaixonado, então isso já acho que vem de sangue. Eu também, então eu já nasci apaixonada por futebol. Desde que eu não me lembro, me conheço por gente, eu já gostei de futebol. Você costumava ver teu pai jogar? Sim, a gente sempre acompanhava o meu pai. Todos os jogos, ele sempre jogou em clube, ele já jogou no Indiano, jogou no Estrela, não sei se esse clube existe ainda, então ele era um dos grandes jogadores do Estrela, então eu sempre acompanhei. E meu pai é São Paulino, e meu avô é colorado, e meus outros avós são corintianos, então eu nunca sabia que time escolher. E meu pai sempre quis que eu fosse São Paulina, mas eu não sentia aquela vontade, não tinha nada demais. E aí, como nós morávamos em Curitiba, ele falou, então vamos no jogo do Coxa, que tal você virar coxa branca, blá blá blá. E nós fomos no Atletiba. E quando a torcida do Atlético começou a cantar, eu me apaixonei. A gente saiu do jogo, eu falei, pai, vou virar atleticano. Eu já tinha a roupa do São Paulo, já meu pai, minha família toda São Paulina. Então acho que tem uma influência muito grande da família inteira ser São Paulina.
Desde, acho que eu lembro assim do futebol, acho que em 85 eu fui no Morumbi a primeira vez e foi num jogo São Paulo e Flamengo e o São Paulo ganhou e foi aquela emoção, achei tudo lindo e acho que a partir daí que eu comecei a até ir nos estádios, frequentar. Acho que eu tinha uns 2 anos, eu já frequentava o Mineirão. Então, eu acompanhei toda a história do Mineirão, né? Desde o princípio, que as arquibancadas eram de cimento. O meu pai, na época, tinha uma lambreta. Então, íamos eu e ele para o Mineirão. Então, assim, eu tenho paixão pelo futebol por causa dele. E o Mineirão é um lugar, assim, que é a minha segunda casa. Estou sempre lá, né? Agora, com a inauguração, eu levei meu namorado para conhecer também, né? Tá lindo. E a minha história vem daí, desde criança, por causa do meu pai y meu timón do corazón, ¿no? Que es el Cruzeiro. Bueno, es importante, o sea, el fútbol siempre ha sido como importante para mi familia. En mi ciudad, yo soy de Manizales, Colombia. En mi ciudad es muy importante el Once Caldas, entonces toda mi familia siempre ha sido como muy hincha de ese equipo y yo también. Entonces siempre los domingos haber ido al estadio, siempre como que mi vida rondou em quanto ao futebol. Meu avô ele foi um grande goleiro de várzea e ele jogava no campo da Bosch, né, da fábrica, empresa Bosch, que a gente conhece até hoje. E eu lembro não de acompanhar o jogo, de assistir o jogo, mas de acompanhá-lo até a sede social da empresa e de passar o dia inteiro brincando em função de estar ali com ele. O meu avô, ele era massagista do Palestra Itália. E quando eu adentrei aqui dentro do museu, eu lembrei muito disso, porque me trouxe aí as lembranças, né? Então, meu avô era massagista, ainda até hoje nós ainda temos os quadros, os troféus, e me fez relembrar esse tempo. O meu pai gostava muito e ele nunca perdeu um jogo, mesmo que não fosse do São Paulo, que ele era São Paulino, né? Meu pai já é falecido, mas eu me recordo que ele ficava muito tempo assistindo televisão, né? Assim, ou ouvindo rádio, qualquer coisa que fosse relacionada, e eu cresci com isso. Na verdade, eu vivi o amor do meu pai pelo futebol. É o que mais me marca, assim, na minha vida, é essa história. Então, a gente tem ainda bastante coisas que eram do meu pai, então camisetas, né? Algumas até autografadas que ele colecionava. Então, ficam as recordações, assim, relacionadas a ele. Eu sou a amadora de futebol, gosto de assistir, de vez em quando jogo pelada. E desde pequenininha eu tive influência em torcer pro Flamengo. Aí, até hoje, sou fanática pelo Flamengo. Comecei a namorar, né, um palmeirense, né, em 2008, e teve o jogo Náutico e Palmeiras. E eu muito empolgada, querendo levar, vamos para o campo de futebol, vamos para o Aflitos. E comprei a camisa do Náutico para o palmeirense assistir o jogo. E ele dizendo que ia assistir o jogo, mas que não ia com a camisa. Mas como era início de namoro, e todo início de namoro, né, os homens querem agradar as mulheres, né? E ele vestiu a camisa, mas depois eu descobri que realmente ele estava lá torcendo caladinho pelo Palmeiras, claro, e a gente na torcida do Náutico. E o interessante é que foi um jogo super emocionante, porque na verdade eu ficava preocupado e o Náutico, né, ganhar e chatear, e no fundo não queria de jeito nenhum que ele perdesse. E acabou saindo tudo certo, porque o placar foi 0-0, então todo mundo ficou muito, não se chateou, ninguém se chateou. E agora, né, agora eu não consigo mais levá-lo para o Náutico e Palmeiras se ele não ficar na torcida do Palmeiras, né? Porque agora é marido, e marido eles não precisam mais agradar tanto. Quando ela nasceu, tinha um jogo do Brasil, eu não me recordo assim quando era. Então as enfermeiras chegaram no quarto, mandaram eu ficar quietinha, porque naquele período eles estavam assistindo futebol, que por amor de Deus não chamassem ninguém. Então a Copa de 70 para nós ficou muito marcada por causa disso. Eu cheguei em Cubatão num dia de frio e que estava tendo a Copa, se eu não pela data de 82, se eu não tiver, tá certo, 82. Eu fui recebida pela minha tia,
que eu não a conhecia, e ela me colocou uma camiseta verde e amarela, não me esqueço até hoje. E aí ela me deu comida, alimentação, e já era noite e eu fui dormir. E aí eu não sabia o que era a Copa do Mundo. E foi aí que eu comecei a entender o que era a Copa do Mundo. Então eu não sabia o que era futebol e eu não sabia o que era a Copa do Mundo, porque eu morava no sertão nordestino, no sertão mesmo. Então, na Copa de 2006, a gente estava em casa, eu, meus pais, meu irmão, e foi o jogo que o Brasil perdeu para a Holanda, acho nas quartas de final. E ele ficou muito bravo, ele era menino ainda, pequenininho, ele ficou muito triste, chorou muito. E eu não estava mais saco cheio de assistir o futebol e eu pedi o controle para ele da TV para mudar, né? Acabou. Ele ficou muito bravo, ele jogou o controle na minha cara do outro sofá e abriu um ponto. Então a minha lembrança de 2006 e da Copa foi essa terrível, não foi nem o Brasil ter perdido, foi o ponto que eu levei no meu supercílio. Em 1970, quando o Brasil estava jogando final, era Brasil-Itália, eu tinha na época acho que 18 para 19 anos e nós estávamos com uma passagem para ir para a Europa. Era minha tia, meu tio, uma prima e eu. Os 4 eram os únicos 4 brasileiros naquele voo da KLM. Nós chegamos, descemos o avião na recepção, 4 comissárias com flores, os primeiros brasileiros tricampeões do mundo pousando na terra portuguesa. Nossa! Meu marido, então ele gostava muito, participava muito, né? E aí um dia, por causa ele foi fazer uma entrevista, né? Aí ele saiu na televisão, né? Dando entrevista e falando de Corinthians, né? Então que ele era, né, muito participante. Aí o bairro inteiro ligava para mim, eu me chamava, eu vi seu marido na televisão. Falei, então, uma grande oportunidade, falando sobre futebol. Criei 7 filhos, graças a Deus. E agora eu estou com 2 netos que gostam demais de bola. Nossa, como gosta de bola. Inclusive, um deles foi treinar, não sei aonde, aí no ginásio de esporte de Itapevi. Foram 5 e ele foi o escolhido. Então aí eu estou atrás dos documentos dele, né? Estou fazendo toda a papelada dele para poder ele começar a sair para fora. Então, é uma história que aconteceu com a minha filha numa Copa que eu não lembro qual, mas quem era o goleiro era o Tafarel. E eu lembro que alguém fez um gol e estava para fazer um gol contra o Brasil, né? E de repente o Tafarel segurou a bola. Aí minha filha, normalmente na televisão, eles falavam, vai que é sua, Tafarel. E ela era pequenininha, ela falava assim, vai que é Tsuki, Tafarel. Meu filho caçula tem 19 anos, ele é especial, ele é autista. E quando ele tinha por volta de 5, 6 anos, ele com hiperatividade em função do problema dele, meu marido e meu filho mais velho, eles são do Esporte Clube do Recife, e eu do Náutico, né? Adversária lá, bem, né, ferrenha mesmo. E toda vez que eles iam para o jogo, Léo ficava comigo, porque Léo não se concentrava no jogo, né, em assistir o jogo. E eu montei uma brincadeira lá e disse o seguinte, se Léo passasse a ir para o jogo, torcer, se gostasse, eu virava casaca. Só que eu achava que isso não ia acontecer de forma alguma. A minha família, inclusive, tem uma história muito interessante de torcer pelo Náutico. Meus tios, avós eram fundadores, enfim, toda uma história aí dentro do clima assim, de torcer pelo Náutico, né? E aí foi quando meu marido e meu filho olharam para o outro e disseram assim, a gente vai conseguir isso. Que era o que eles queriam, eles queriam me trazer para o esporte e fazer com que eu torcesse também, fosse todo mundo em família, torcer pelo esporte. E aí começaram, levaram aí me ligava, dizia, ó, Léo não está se concentrando, vem buscar. Então no meio do jogo eu ia pegar ele e tudo, eu digo, esse negócio está no meu papo, né? Eu não vou precisar virar casaca. E aí foi quando ele começou a se apaixonar pelo jogo, de ver aquele movimento da torcida, né? A jovem, né? A torcida jovem é uma coisa que encanta muito. E aí ele começou a querer
não deixar de ir para o jogo. E hoje ele não perde um jogo sequer do esporte, se for na Ilha do Retiro. Então, assim, ele é um grande colecionador de tickets, né, de jogo do esporte, porque ele não perde. Então, assim, tive que virar casaca. Não visto a camisa do jogo, porque para mim é muito forte isso, mas eu torço pelo esporte. Eu quero ver a família feliz, né? Então, eu estou torcendo pelo esporte hoje. Estava com meus amigos, já era adolescente, e adolescente tem muito isso, né? Esse negócio assim de paz, ai que mico, ai que não sei o quê. Então, uma vez eu estava com meus amigos, né? Todo mundo ali, aquela época de namorado e tal. O Palmeiras fez um gol, era jogo do Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras fez um gol, meu pai saiu totalmente descontrolado no meio da rua, ele me pegou no colo e ele deu uma volta no quarteirão comigo no colo. E eu gritando e batendo nele, me solta. Eu chamava ele de pai, né? Eu falei, me solta, pai, me solta, pelo amor de Deus. E o povo tudo rindo da minha cara. Tudo rindo da minha cara. Eu falei, meu, me solta. E ele, é gol. E batia nas coisas, assim, me jogava pra cima. Meu Deus, eu vou ao Morumbi, era São Paulo e Santos. E aí, na hora que a gente chegou, o ônibus do São Paulo estava chegando. E aí começou todo mundo, tricolor, tricolor. E eu, meu Deus, eu comecei a chorar loucamente, chorar. Só que os meus amigos não viram que eu estava chorando. E na hora que eles olharam para trás, que me viram chorando desesperado, eles acharam que eu tinha apanhado de alguém na rua. A Alessandra apanhou. Eu, não, e eu não conseguia falar, porque eu estava chorando muito. Aquele ônibus enorme vindo, aquela emoção toda, a primeira vez no estádio. E aí quando eu consegui explicar que eu estava chorando por causa do ônibus, ficou todo mundo, não acredito que você está fazendo isso. Eu tenho vários amigos corintianos, todos os meus amigos são corintianos, e juntaram 10 carros e foram todas as famílias. Só que todo mundo era corintiano, menos o meu pai. E chegou lá, era Corinthians e São Caetano, nós ganhamos de 2-1. E quando a gente desceu para gritar a vitória com a galera, começaram a cantar El. O Benê é da Fiel e o meu pai é palmeirense. Então, o pessoal da Gaviões começou a gritar junto, El, o Benê é da Fiel. E eles super com medo de descobrirem que ele era palmeirense e alguém foi para cima dele. Então, foi meio que a emoção maior da minha vida, porque eu consegui gritar a vitória e com medo da galera vir para cima do meu pai e descobrir que ele era palmeirense. Não sei se mudou de 93, de antes de 93, eu sei que assim, todas as vezes que eu fui ao estádio, nunca tive problema. Já fui em jogos perigosos, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, no Morumbi, na época que o Corinthians mandava jogo no Morumbi. Eu sempre me sentia à vontade, assim, nunca foi um impedimento ir pro estádio, porque, jogo contra A, contra B, não. E sempre foi feliz, assim. A minha relação com o futebol inicialmente foi em 1990, que eu estive num campo de futebol, eu estava grávida de 3 meses e quis viver aquele momento que o meu marido gostava muito e eu não sabia, nunca tinha ido a um campo de futebol. E ele torce pelo Sport Clube do Recife e eu fui. E foi uma experiência válida, muito vibrante, porque existe o momento da torcida gritar o gol e você acompanhar, né? Só houve uns atropelos pela vibração muito forte e eu tive receio, porque além de eu estar grávida, eu tive receio que a torcida, ela vinha como se estivesse descendo todinha e eu saí do estádio com essa impressão, aí não voltei mais. Eu acho que quando eu tinha 6 anos, eu fui no meu primeiro jogo de futebol, que foi com o meu time, São Paulo, eu acho que Bahia, e tava eu, minha mãe, meu pai e minha prima. E o São Paulo ganhou de 6-0. E minha mãe, minha tia, meu pai falaram que eu fui o amuleto. Minha paixão pelo futebol, ela não é relacionada a um time, ela é relacionada a um esporte, tudo que envolve ele, né? Então, eu gosto de assistir, eu gosto de estádio, frequento estádio, independente do time. Mas a minha primeira experiência, a primeira vez que eu vim aqui, foi muito emocionante, né? Que foi um jogo entre o Corinthians e o Fluminense.
Então eu topei porque o time oponente era de fora, então não teria muita torcida oposta. E aí foi o primeiro jogo que o Ronaldo jogou. E ele fez 3 gols e foi super emocionante, eu fiquei muito feliz em ter vindo. Então, de lá para cá eu vim várias outras vezes assistir jogo também. Eu gosto de assistir os jogos por causa do meu pai e do meu irmão. Os dois são São Paulinos. E teve um jogo que foi São Paulo contra o Flamengo, que foi lá no Morumbi. E aí eu fui e foi 6-0 para o São Paulo. Meu irmão ficou muito feliz. E aí a felicidade dele acabou me trazendo um pouquinho do futebol. Na adolescência, eu morava no bairro da Moca. E meus pais fizeram inscrição para adquirir uma unidade habitacional pela Coab de São Paulo. E essa unidade habitacional foi adquirida no bairro de Arthur Alvim, que é o conjunto, na época era conjunto Padre José de Anchieta, conjunto Padre Manuel da Nóbrega e conjunto Padre Manuel de Paiva. E nós mudamos para lá. Até então eu não tinha interesse nenhum em futebol porque não era do meu hábito de atividade participar. Mas chegando lá em Arthur Alvim, era um bairro em desenvolvimento, bem periférico, não tinha asfalto, não tinha comércio suficiente para todo mundo, então a gente comprava as coisas nas peruas. E o lazer que era oferecido no local era a igreja ou o campo de futebol. Como meu irmão, ele jogava, passou a jogar no time lá, já se fez amizade, passou a jogar no time lá que chamava Grêmio Anchieta, nós íamos assistir esses jogos que a gente chamava de rachão. Eu sempre gostei de ver jogos e uma paixão muito grande pela posição do goleiro, pelo goleiro. E, assim, eu adoro ver o gol, mas eu gosto mais de ver a defesa do goleiro. Então, lembro da Copa de 70, do goleiro do Félix. Então, nossa, o goleiro sempre chamou minha atenção. A minha grande paixão sempre foi o gol, a defesa, estar ali e fazer aquela atuação e defender o time ali. Eu sou loucamente apaixonada pela história do Marcos, o ex-goleiro do Palmeiras. Por causa do meu pai é louco por futebol, fez a gente ficar louco também desde muito criancinha, e todo mundo da minha casa é palmeirense. E teve um concurso cultural num site para se inscrever, para participar de uma Santa Ceia com São Marcos. E eu me inscrevi nos 45 do segundo tempo e eu fui uma das escolhidas. Quando no fim de semana, eu saía com as minhas patroas, que era um pouquinho melhor de vida, nós ia, sabe? E chegava lá e eu via o Pelé. Quando ele fazia gol, eu fazia gostoso, sabe? Muito gostoso. Eu tenho o Pelé no meu coração. Eu tenho um marido corintiano fanático. E um dia, né, no caso, eu vim para cá em 1990, 11 de dezembro de 1990, para almoçarmos, porque era meu aniversário. Este meu marido, veja, casei ainda com ele, me deixou num carro, um calor tremendo, para comprar o ingresso do Corinthians que ia jogar contra o São Paulo. Foi essa a minha história. E eu ainda casei com ele, deveria ter matado, mas não matei. Flamengo e Grêmio em 2009. Domingo seria o jogo da final. Nós fomos para Marizias. Sábado, meio-dia, começou o churrasco, o dia inteiro. E nós tivemos uma festa no sábado à noite, que foi até 4 horas da manhã. E no domingo, a gente já de olho no jogo, todo mundo com ingresso, algumas pessoas, né? Mas o ônibus era de excursão de todos os funcionários do Rio, um ônibus inteiro. A gente tomou café de manhã cedinho e nós saímos de Marizias às 7 horas da manhã. Quer dizer, foi uma coisa demorada porque estava todo mundo envolvido pela festa dos 2 dias, né? Sexta e sábado. E quando foi chegando aqui próximo ao Rio, as pessoas já foram sendo desperdiçadas, né? Quem morava na Avenida Brasil foi descendo, aí o pessoal próximo na rodoviária foi descendo ali. E ficou assim, eu e algumas pessoas que iam para a Praça 15, e nós pedimos ao motorista para parar na rodoviária para a gente ir para o Maracanã. Eu e um colega meu. E aí descemos na rodoviária,
o motorista de táxi não quis levar a gente, porque faltava assim uns 5 minutos para começar o jogo, né? Ele falou, não tem como mais chegar no Maracanã, tá tudo deserto e não tem como chegar. A gente conseguiu fazer com que o motorista levasse a gente. Chegamos no Maracanã, faltando 3 minutos para o jogo, eu e meu colega, saímos correndo pela entrada do Maracanã, correndo pelo anel, e quando a gente chegou no túnel, o jogo começou. Bom, eu namorei um corintiano, né? Namorava um corintiano, e a gente se conheceu por causa do futebol, né? Se reencontrou, na verdade, porque a gente tinha estudado junto um tempo, ficamos sem se ver, por conta das redes sociais nós nos aproximamos e marcamos de nos reencontrar por conta de uma aposta de futebol que ele ficou me devendo, né? Perdeu a aposta de futebol e ficou me devendo, ele ia pagar a aposta, nós marcamos num clássico entre Corinthians e São Paulo, reunimos uma galera, fizemos um churrasco e acabamos ficando nesse dia. Bom, daí para frente foi um monte de história legal relacionadas ao futebol, juntos, um dando presente para o outro dos times rivais e tendo que aprender a conviver com isso de uma forma legal, né? Afinal de contas foi isso que nos uniu. Nosso primeiro passeio foi no Museu do Futebol juntos, então assim, nossa história tem bastante coisa relacionada a isso. E aí, por conta da nossa paixão, cada um pelo seu time e clubes rivais, fomos nos casar e entramos em contato com o pessoal do Museu do Futebol para ver se era possível a realização desse sonho. E foi. E o Museu do Futebol, né, nos proporcionou um dia incrível. Foi uma agitação enorme do começo ao fim. Esses dias maravilhosos ainda não terminaram, porque a gente conseguiu muitas coisas por causa disso, relacionada ao próprio futebol, a essa paz que a gente tenta passar para as torcidas. E eu cresci no meio desses meninos e sempre assistindo, e teve uma época que, inclusive, quando não passava na televisão, eu ouvia pelo radinho, tudo, sempre gostei muito. Gostava muito de imitar o Silvio Luiz, com aquelas narrações diferenciadas dele. É do Corinthians! Foi ele! Viola! O craque da camisa número 9, que inclusive era meu ídolo de adolescência. Adorava Viola, tinha pôster para tudo que era lado no meu quarto, enfim. Sempre gostei. Quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu participei de uma escolinha de futebol em Diadema. Fiquei 2 anos nessa escolinha e eram meninas da mesma idade que eu tinha na época, e a gente fazia vários campeonatos, tanto na escola, dentro da cidade de Diadema mesmo, jogava contra outras escolas e participei também de eventos que a escola proporcionava para as crianças, né? Minha mãe me leva para fazer um teste num time de modelos, porque a Milene Domingues fazia a propaganda, era um time da Pro Esporte, do Corinthians, misturado com a Flashbook, que era a equipe de modelos. Então eu fiz o teste nessa equipe, não tinham muitas modelos, acho que era mais a propaganda da agência, e passei e comecei a jogar. Então a grande porta foi esse primeiro passo inicial nessa peneira que eu passei, e aí daí as coisas foram acontecendo. A primeira vez que eu tive contato foi numa peneirinha que teve no bairro, e logo de primeira eu fui chamada, porque questão de contatos, meu pai conversava muito e fui chamada. Com isso eu comecei a crescer, comecei a me tornar destaque. Eu comecei como só meia e hoje em dia eu jogo como uma posição de atacante. Fui assistindo, fui tentar jogar, gostei. Comecei a brincar com os meus colegas. Aí eu pedi para minha mãe me inscrever em uma escolinha. Aí ela me inscreveu, estou agora jogando. Quero tentar, né? Ir até o fim para me profissionalizar. Engraçado que a coisa mudou de quando eu peguei até hoje. A coisa já está bem diferente. Você tem muitas páginas tratando de futebol feminino. Você não vê o futebol feminino nas grandes publicações, tá? Na mídia grande você não vê. Você vê o futebol feminino em época de Olimpíada, em época de Pan-Americano, e nem Mundial Feminino é falado muito. E a gente já vai ter Mundial Feminino no ano que vem. Então a grande mídia trata ainda o futebol feminino de maneira muito ruim. Então a gente não tem tanto acesso à informação ainda, mas você já vê um movimento
vamos dizer assim, underground do futebol. Você tem muito mais gente falando, você tem, graças à internet, graças ao Facebook, você tem muitas páginas, gente que acompanha o time da Suécia, gente que abre página para o time do Arsenal, Ladies, que tem a equipe, traz informações pra gente. Hoje, graças a Deus, você tem mais. Desde criança eu gostava de jogar, meu pai queria que eu fosse jogadora, mas minha mãe não apoiava muito, aí eu joguei mais por diversão mesmo. Os meninos não aceitavam muito, né, porque é menina. Mas eu sempre me intrometia, eu quero jogar, eu quero jogar. Tem que limpar a casa, vai fazer maquiagem, vai arrumar o cabelo, sempre assim. Mas eu já acostumei, nem ligo. E os meninos não aceitavam as meninas jogar. Nossa, você é menina, você é muito delicada, não tem muito. E depois, quando eles começaram a jogar junto comigo, perceberam que um homem também pode jogar com a mulher. Porque tem quando a mulher se dedica no futebol, tem uma diferença. E aí você vê que as mulheres jogam muito, muito bem. Tem mulheres que jogam a nível ou mais do que muitos homens, só que não são valorizados porque são mulheres e ainda existe esse preconceito que a sociedade cria, né? Eu não gosto de dizer que é o machismo, mas é. E o machismo começa dentro de casa. E não é o pai da menina que não quer que a menina jogue bola. É a mãe da menina que não quer que a menina jogue bola, porque é masculinizado e isso não procede mais. Tem tantas jogadoras lindas, meninas lindas que se cuidam, que gostam de se cuidar, que são inteligentes, que são articuladas, que elas estudam, que jogam bola muito bem e que são jogadoras de futebol. Então são coisas que é uma mudança muito suave, mas ela acontece. Graças à nossa insistência também de estar na luta o dia inteiro, diariamente, para justamente quebrar isso. E mais ainda conseguimos quebrar com a edição da Marta, como a melhor do mundo. Né, que aí as coisas, o olhar do futebol feminino já mudou, as pessoas já não olham mais torto, né, já olham mais com carinho, que torce que realmente a gente tem apoio. Né, e antigamente a gente parava na rua, não tinha homem que vinha falar com você e te parabenizar pelo que você faz, muito pelo contrário, eu te olhava torto. Né, e hoje a gente já não vê isso e a gente fica feliz, mas no começo foi muita dificuldade, muita mesmo. E eu só não parei por amigos acreditarem no sonho que eu tinha, que tenho até hoje, e minha família me apoiando, porque senão eu tinha parado também. Na verdade, acho que para a época assim, que eu era adolescente, anos 90, mulheres gostando de futebol ainda era mais ingerência do que é hoje, né? Eu acho que era uma luta muito grande para conseguir espaço para jogar e enfim, né? E acho que começou um pouco por aí. E aí, quando eu tive uma certa idade, comecei o estágio sozinha. Né, fui a muitos jogos sozinha. Sozinha mesmo? Sozinha mesmo, de sair da Zona Leste, atravessar a cidade, debaixo de chuva, de sol, às vezes voltava no ônibus da torcida, pedia carona e fazia assim, né, saía correndo 10 minutos antes para pegar ainda o último ônibus. Apesar de ter vindo de um universo masculino, pelo menos na minha vida, né, veio pela influência do meu pai, meu avô, mas depois eu me apropriei super assim disso e encontrei pessoas assim, meninas também no caminho que gostavam muito de futebol, que são minhas amigas até hoje e que a gente tem esse lance assim, vamos fazer um programa entre as meninas, vamos? Então a gente vai no estádio assistir o Tricolor, vamos no Morumbi às vezes, enfim, a gente tem, e vamos só nós, assim, é um programa de meninas também. Acompanho sim, toda vez. Gosto de assistir jogo dia de domingo? Eu adoro. E eu sempre jogava futebol nos Estados Unidos e aqui eu achei um time que chama Pelado Real. Estou usando a camisa Pelado Real. Porque homem joga pelada, então decidimos que mulher vai jogar pelado. E é um time que treina aqui em São Paulo e tem mais de 300 meninas jogando e é muito bom. 300 meninas? Não. É praticamente um clube agora, dividimos em vários times, vários dias, tem de iniciante para avançada, então eu jogo futebol 3 vezes por semana aqui. A gente ainda tem um pouco desse lance do bibelô da arquibancada, né, ou a mulher musa do futebol, né, e de repente assim se apresentar como uma mulher torcedora, né, que realmente ama aquilo da mesma forma do que qualquer outro homem, isso assusta, né, até o próprio pai que torce para o mesmo time, né. Porque todas as minhas amigas conversam de futebol e eu tenho amigas que são paulinas, são palmeirenses.
E a gente conversa, assim, de sentar, tomar cerveja e conversar de futebol. A gente não conversa de novela. A gente conversa de futebol. E tem amigo meu que acha aquilo o cúmulo do absurdo. Porque fala assim, gente, eu sei mais da novela das 8 do que vocês. Eu falei, gente, eu não assisto novela. Eu paro para assistir o jogo do Corinthians, mas eu não assisto novela. A emoção não tem tamanho, né? Você ir para um estádio de futebol e assistir o jogo do seu time do coração, isso é uma coisa... É uma emoção que não tem definição. Eu acho que eu sou uma futeboleira. Eu não sei se está certo. Era a nossa primeira final. Nós nunca havíamos disputado uma final olímpica. Batemos na trave em 96 em Atlanta, disputamos a semifinal, perdemos, ficamos em quarto. Em Sydney, batemos na trave, perdemos, também ficamos em quarto. E Atenas era a primeira experiência de disputar uma final de um campeonato tão importante. Encontramos a Adriana Beara e a Shelda no refeitório, o René reuniu todo mundo, elas vieram, ficaram no meio. E aí todo mundo naquela ansiedade, primeira final, como é que vocês estão se sentindo, não sei o que lá. Aí alguém virou e falou, poxa, vocês podiam falar alguma coisa pra gente, nós estamos super ansiosas, nervosas. E aí as duas, né, viram e falam assim pra gente que ali era o momento auge de um atleta, que era o momento de maior felicidade, o topo da onde um atleta podia chegar a uma final olímpica. E que a gente tinha que fazer daquele momento um momento inesquecível e de muita felicidade, independente da vitória ou da derrota. Então, que era para nós entrarmos em campo e simplesmente se divertir com responsabilidade. E fizemos a final, é um jogo inesquecível que nós acabamos perdendo para os Estados Unidos, mas o momento que eu tenho da conquista, de subir no pódio, que era o que a gente mais queria, independente da medalha, mas era chegar naquele momento e falar, eu consegui, eu venci todos os desafios que eu encontrei na minha vida para chegar no meu grande sonho. Como brasileira é um povo de fé, eu assisti o jogo, a Copa inteira, os jogos todos de joelho, e inclusive esse jogo que o Brasil perdeu para a França. Mas já tive muitas alegrias assistindo jogos de Copa do Mundo. Tá? Uma delas foi quando a minha filha, foi a primeira Copa do Mundo da minha filha, que hoje tem 11 anos, e nós colocamos o sofá na varanda, eu, meu marido, ela, e para assistir foi muito lindo. Foi em 94, eu fui assistir mais meu marido e meus 2 filhos, aí teve o gol do Bebeto, a gente se emocionou, né? Muito naquela Copa. E a gente fazia, para fazer forcinha, né? Se ligava na mão do outro e fazia assim, né? Vamos fazer uma fezinha, a gente rezava, umas orações, para aquela Copa ganhar. Quando chega o Brasil, como qualquer brasileiro, ponho a camisa, visto a camisa, berro, às vezes falo até palavrão, tem criança perto, eu tenho que me segurar porque solta aquele que vem da alma, né? Eu acho que quando a gente torce pro time da gente, tem que vestir a camisa. Vestiu a camisa, pronto. Você já está lá, mesmo que for dentro da sua casa, mas você está lá torcendo, vibrando. Eu acho essa relação muito gostosa, essa coisa muito gostosa que aflora na gente. Meu filho que é, nossa, esse emocionado de ver ele vendo o jogo. Ele vai para o Maracanã, vai para a raça, comanda a raça, comanda. Então eu me emociono, adoro futebol. Eu não sei explicar. É um amor que vem e a gente não sabe de onde. E nós vamos na casa de um, na casa do outro, toda quer ver quem ganhou, quem não ganhou, sabe? E a gente fica feliz, a outra hora a gente fica triste, mas no dia ele ganha, a gente reza, a gente ora para ele ganhar. Eu acho que futebol é um instrumento também de coletividade, de organização. Eu mesma não sei nada sobre o futebol. Só que eu vejo assim um brilho no olhar daquelas crianças, daqueles meninos, muito grande. E o futebol me deu tudo isso. O futebol foi a minha válvula de escape. Todas as minhas energias foram concentradas no futebol, para aquilo que eu queria. Eu aprendi a respeitar o outro, eu aprendi a ouvir o outro, eu aprendi a ter uma postura, a me comportar. Eu me tornei uma pessoa muito melhor. Você se depara às vezes com situações
que você fala assim, ai meu Deus, se não fosse futebol, será que eu estaria passando por isso, por aquilo? Né? Então passa realmente um filme na minha cabeça. Né? E eu ter saúde hoje, eu poder ser exemplo para as pessoas, para as meninas hoje que estão, né, crescendo no futebol, te olham e falam assim, poxa, eu me inspiro em você. Então é um filme muito gostoso, é uma coisa muito boa. Você cresce como ser humano, como pessoa, espiritualmente você fica forte também. E eu fico muito feliz, agradeço a Deus todo santo dia por ter me dado esse dom.